Tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos abordar o seguinte tema: a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, a DIT, tá? Que é o significado dessa sigla aí, Divisão Internacional do Trabalho. A DIT, ela é praticamente o que é a DIT? A DIT é uma distribuição da produção econômica e industrial internacional, ou seja, é uma distribuição da função do trabalho, né, da divisão, né, mundial do trabalho, né, em vários períodos da história aí, tá? A maneira como o mundo hoje, que a gente está no seio de um sistema chamado capitalismo, né, onde é importante, tem como principal função, principal objetivo, o lucro, né, que é a questão de vendas e compras, e aí durante essa venda e compra você tem aí um ganho em cima disso. E dependendo do tipo de atividade ou dependendo do trabalho, a gente tem uma divisão desse trabalho. E esse trabalho ele é realizado de maneiras diferentes em várias partes do mundo, tá? Para poder entender o DIT, como ele chegou, como ele é estabelecido hoje, a gente precisa entender que ele passou por 3 processos, até chegar no terceiro processo, que é o processo atual, tá? O que consiste o DIT? O DIT ele consiste na especialização produtiva dos países, ou seja, a gente tem uma maior especialização dos países do mundo, tá? Países do mundo em geral passaram a desenvolver diversas atividades e aí passaram cada um produzir um determinado tipo de produto diferente. E a partir de cada um produzindo uma coisa diferente, um passou a comprar do outro, tá? E a gente tem essa divisão aí de produção de acordo com o tipo de produto, de acordo com o tipo de trabalho em cada região do planeta. Essa divisão internacional, né, que envolve vários países aí, ela teve praticamente 3 etapas. Lembrando que essa função, ela varia de acordo com o tipo de países. Cada país tem sua funcionalidade. Lembrando que todo o capital, todo o dinheiro das empresas, elas vieram de empresas de países desenvolvidos, que depois foram se instalando em países mais pobres, que são os países subdesenvolvidos, que passaram até essas empresas, tá? Ó, esse processo aí de expansão, né, dessa mudança na divisão do trabalho, a gente tem como destaque o período das grandes explorações, né, das colônias, aonde a gente tem a divisão do trabalho, né, lá da questão do comércio, se expandindo a partir da busca por matérias-primas, onde os países europeus eles iam em busca de matérias-primas para poder levar lá para os seus países, né, retirada, né, por exemplo, os portugueses vinham, retiravam o ouro, retiravam madeira e levavam para todo o processo de utilização do material lá nos seus países. A DIT ela passou, né, a Divisão Internacional do Trabalho, ela passou por 3 períodos históricos, basicamente. O primeiro período histórico foi durante o século XV e XVI, que foi, né, durante esse período das navegações aí, que foi, né, durante uma fase do capitalismo que a gente chama de capitalismo comercial. Eles iam em busca de matéria-prima para poder fortalecer o comércio lá nos seus países. Por exemplo, África, países da Ásia, continente americano, eram fontes de matéria-primas. E aqui eles extraíram várias coisas, né, como questão de minérios, metais, né, a gente extraiu a questão da madeira e diversos outros tipos de... tudo que eles retiravam aqui da natureza, aqui, eles levavam para lá. Isso aí é a primeira fase do DIT. No Brasil a gente tem como destaque, por exemplo, a extração do pau-brasil, né? Temos aí uma imagem mostrando os índios, né, retirando a madeira, né, que eles eram escravizados, todo o processo de divisão do trabalho consistia em explorar o trabalho, era um tipo de trabalho escravo nessa época, né, não era um trabalho assalariado, somente quando acabou, delimitou o fim desse trabalho escravo é que a gente passou a ter um trabalho assalariado. Por enquanto, o tipo de trabalho é um trabalho escravo. Aí a gente tem um acúmulo de pau-brasil, né? Temos a imagem à direita, né, que é a retirada da madeira. E essa fase é conhecida como capitalismo comercial. A gente tem aí a exploração das metrópoles, né, que elas se expandiam através, né, das navegações e elas, né, elas iam em busca, né, dessas matérias-primas para poder fortalecer aí sua economia através da exploração aqui das colônias. Essa é a primeira DIT. A segunda DIT
ou Segunda Divisão Internacional do Trabalho, ela se deu por volta ali do século XVI e século XVII. E ela consiste na época da primeira e segunda Revolução Industrial, que a primeira, como nós já vimos aí nos outros anos anteriores, que a industrialização ela começou na Inglaterra, né, por volta aí desse século XVI, perdão, por volta do século XVII, e ela consiste principalmente nessa implantação de indústrias, que modificou basicamente o tipo de trabalho. A partir daí a gente tem a mudança do trabalho escravo para um trabalho assalariado, que no início era como se fosse um trabalho escravo, que era bem explorado e o trabalhador ele ganhava de uma maneira bem irrisória, né? Era um salário, eles ganhavam, mas era um salário que eles ganhavam que não coincidia com o trabalho que eles faziam, que era um trabalho que não tinha muitos direitos, né? Tinha muitos riscos de vida. As primeiras indústrias foram isso. Durante a segunda DIT, né, a segunda Divisão Internacional do Trabalho, praticamente entre o século XVI até o século XVII, que teve a implantação das indústrias, o Brasil ainda não estava nesse processo. O Brasil ainda estava vivendo da monocultura, né, a plantação, né, de cana-de-açúcar, e estava praticamente, né, passando aí pelo processo de exploração do ouro. Quando chegou a industrialização na Europa, o Brasil ainda estava no processo servindo de colônia lá para os portugueses, os europeus. Não tinha ainda implantação de indústrias aqui. Então a gente tem essa fase então chamada de capitalismo, né? O capitalismo passou, ao invés de ser apenas comercial, ele passou a ser chamado de capitalismo industrial, porque a fonte, né, de todas as matérias-primas que eram exploradas aí, né, nas colônias, era levada para ser modificada aí essa matéria-prima, né, e ser produzida nas indústrias. Isso é a segunda fase da Divisão Internacional do Trabalho. Na terceira, né, DIT, ou terceira Divisão Internacional do Trabalho, a gente também tem ela começou no século XX, né, a partir do ano de 1900. Foi justamente ali próximo do período em que teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nessa época aí, a gente tem uma grande expansão das indústrias. E as indústrias elas passaram a sair de países desenvolvidos e passaram a se estabelecer e colocar filiais em vários países do mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, tá? Às vezes uma empresa montava, que estava lá nos Estados Unidos, ela montava uma filial lá em países africanos, países sul-americanos, países asiáticos, e passou então a gente ter um processo que a gente chama de globalização, que é um processo em que as indústrias, que a gente passa aí a chamar ela, como ela passou a estabelecer em vários países, elas passaram a ser chamadas de multinacionais, porque apesar dela ser de um país, ela passou a ter empresas, né, em vários outros países, tá? Então, qual que é a diferença da DIT clássica com a nova DIT? Por que foi chamada de nova DIT? A gente tem aqui, ó, antes, na antiga DIT, tudo era em torno aqui, ó, era produtos primários, né, os minerais e tudo mais eram retirados e depois era levado para as indústrias. Já na nova DIT, a gente tem a retirada ainda desses produtos aí primários, mas a gente tem a produção deles nas indústrias e muitas vezes, ao invés de tirar e levar para a Europa, muitas vezes as indústrias elas se estabeleceram no lugar onde tem as matérias-primas. As indústrias passaram a ser estabelecidas aonde eles retiravam os recursos. Por exemplo, na nova DIT, ao invés de tirar o ferro, por exemplo, aqui o minério de ferro do Brasil, e levar para a Europa para ser produzido lá, eles trouxeram a empresa, estabeleceu a empresa de produção de ferro aqui no Brasil, e a partir daqui eles passaram a produzir, né, algum material, algum produto a partir do ferro. Mas eles falaram assim, mas por que eles fizeram isso? Olha, com isso, eles ganharam muitas coisas, né, com esse processo. Primeiro, que os países, esses países mais pobres, eles passaram, né, a receber essas indústrias, né, essas multinacionais, que a gente tem até um bebezinho aqui, né, com vários selos aqui de empresas, tá vendo? Representando várias empresas, né, multinacionais. E também o que a gente tem aqui, ó? Assistiu também a uma segmentação do mercado produtivo para buscar isenções de impostos. Então, assim, por que eles estabeleciam? Vamos supor assim, a Coca-Cola, ela poderia, por exemplo, produzir lá nos Estados Unidos e produzir tudo lá e vender para cá. Mas ela colocando uma empresa aqui no Brasil, ela poderia
ao mesmo tempo vender, né, ter o produto ali, né, no Brasil, e ao invés dela ter, ela diminuiria o gasto também, porque ela teria que produzir e aí transportar, perdão, qual que eu falei teletransportar, e transportar a mercadoria aqui para vender para o Brasil. Então ela tem um gasto, né, nessa locomoção aí do produto, né, nessa exportação do produto. Mas se ela produzir, tiver uma empresa aqui no Brasil e puder produzir aqui, ela poderia, por exemplo, não gastar com esse processo de deslocamento de um país para outro. Então o custo seria menor. Sem falar que em países subdesenvolvidos, são países mais pobres, então o salário, a média salarial é menor. Então, o funcionário das empresas dos países mais pobres, eles recebem menos e as empresas gastam menos, então elas têm um lucro maior. Por exemplo, um funcionário numa empresa da Coca-Cola nos Estados Unidos ganha muito mais do que um funcionário na empresa de Coca-Cola aqui do Brasil, por exemplo. E com essa nova DIT, essa nova divisão do trabalho, cada empresa, vamos dar um exemplo das empresas automobilísticas, né, produção de carro. Cada empresa passou a produzir uma parte do carro, por exemplo. Muitas vezes você comprar um veículo, ele já não sai totalmente lá da empresa todas as peças. Cada peça acaba sendo fabricada em uma indústria de cada país diferente, tá? Então a gente tem essa divisão por país. Como, por exemplo, aqui nesse slide aqui, ó, um carro, por exemplo, tem seu motor produzido no México, olha aí. Tem muitos carros que às vezes tem um motor, foi produzido no México, o para-choque foi produzido na indústria lá na Argentina, o chassi na Coreia do Sul, e aí quando chegou as peças, ele foi montado aqui no Brasil para venda, comercialização. Por exemplo, tá? Isso é chamado de indústrias maquiladoras, né? É onde a produção ela não fica estabelecida só em um país. Tá? Então, assim, olha a divisão do trabalho como ficou. Uma pessoa que trabalha numa empresa de carro lá no México, ela trabalha apenas com produção de motor. O funcionário lá, ela está preocupada, ela está especializada em produzir o motor do carro. Já, por exemplo, lá na Argentina, eles trabalham apenas a produção de para-choques dos modelos de carro. E por último, né, que vai chegar aqui no Brasil para poder fazer a montagem. Isso aqui é apenas um exemplo. Esse processo se chama de globalização por isso, porque envolve ações, né, e trabalho em vários lugares do país inteiro, do planeta inteiro, de todo o globo terrestre. Por isso que a gente chama esse processo de globalização, um processo em que o trabalho ele passou a ser dividido em vários lugares, em várias partes do mundo, tá? Só que é preciso a gente entender que, embora todo esse processo, passei o slide aqui, né? O próximo slide da fim da aula, não é fim da aula ainda não, deixa eu terminar de falar essa última parte. Embora todo esse processo ele chega, né? Fala assim, mas então todos os países ricos, os países pobres também vão ficar ricos, porque eles acabam tendo empresas dentro do seu território. Não, a gente tem que entender que, embora você tenha a Volkswagen aqui no Brasil, né, sendo que ela é uma empresa alemã, embora a gente tenha, por exemplo, empresas da Samsung, que é da Coreia do Sul, embora a gente tenha, por exemplo, a Coca-Cola, que é lá dos Estados Unidos, todo o dinheiro, toda a venda, todo o capital que é ganho aqui, ele retorna basicamente para a sede principal de cada empresa. Por exemplo, embora vendeu muito aqui, todo o lucro geral, o capital, ele vai lá para a sede, por exemplo, da Coca-Cola, vai lá voltando para o capital principal, para a empresa principal que está lá no país desenvolvido, que é os Estados Unidos. A Nokia é do Japão, todo o dinheiro, embora tenha empresa aqui, montadora, tenha fabricantes do celular Nokia aqui no Brasil, todo o capital, todo o lucro, ele vai para a empresa principal que tem a sede no país desenvolvido. Por exemplo, a Nokia, ela é japonesa, né? Temos aí, por exemplo, a Hyundai, que tem montadora ali na cidade de Anápolis, né, que é a cidade perto aqui, ela que é coreana de capital indiana, indiana de capital coreano, parece. E ela, na verdade, ela é indiana, né? Então, assim, nós temos essa globalização, né? Temos essa distribuição das atividades do trabalho pelo mundo e por isso nós temos essa parte, a terceira parte, nós estamos vivendo esse terceiro momento que é chamado de Terceira Divisão Internacional do Trabalho ou Terceira DIT. Bom, eu deixei um texto para vocês aí, tá? A gente vai finalizar a aula aqui.
Qualquer dúvida, vocês vão me questionar lá no grupo. E leiam um texto, façam as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Tudo de bom.